Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa baita contradição aqui da nossa economia, o agronegócio. Um setor que, veja só, bate recorde atrás de recorde de produção, mas, ao mesmo tempo, está enfrentando uma crise financeira que não se via há muito tempo. E bem no meio desse furacão estão os fiagros, aquele investimento que ficou super popular e que agora sente o impacto direto dessa turbulência toda. Vamos lá, vamos entender isso direito. De um lado, a gente tem o campo produzindo como nunca. A projeção da safra de grãos passa de 350 milhões de toneladas. É um número realmente espetacular, né? Só que, do outro lado da moeda, o cenário financeiro é bem sombrio. Os produtores rurais estão com dívidas altíssimas, o crédito sumiu, está mais caro e o lucro, ó, despencou. É esse o paradoxo que a gente precisa desvendar. E olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, esse número aqui é um verdadeiro soco no estômago. A inadimplência no crédito rural chegou a 9,35% em agosto de 2024. Para você ter uma noção, segundo o Banco Central, esse é o maior índice desde que eles começaram a medir, lá em 2011. Isso mostra que o aperto não é um caso isolado, é um problema sério que está se espalhando. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, nossa análise vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos a fundo nesse paradoxo do agro. Depois, vamos conectar tudo isso com os fiagros. Na sequência, vamos olhar para casos reais que mostram a crise na prática. Aí a gente vê como o mercado reagiu e, no final, a gente tenta responder a pergunta de $1 milhão. O problema é o modelo ou são só alguns casos ruins? Então, vamos começar com um panorama geral. O agronegócio é, sem dúvida, o motor da nossa economia. Mas tem alguma coisa errada. A pergunta que fica é: como pode um setor que cresce tanto na produção estar, ao mesmo tempo, passando por um aperto financeiro tão grande? Vamos entender o que está por trás dessa tempestade. O que a gente está vendo é a formação da famosa tempestade perfeita. E quais são os ingredientes? Bom, primeiro, os juros foram para as alturas, e isso torna o crédito mais caro e difícil de conseguir. Segundo, a rentabilidade foi para o chão. Para ter uma ideia, um estudo do CPEA mostrou que a margem do milho caiu a absurdos 92%. Com o lucro despencando, como é que se paga as contas? E isso leva ao terceiro ponto, um salto de mais de 60% nos pedidos de recuperação judicial. E para fechar esse ciclo vicioso, os bancos, vendo o risco aumentar, começam a fechar a torneira do crédito. E é exatamente aí, nesse cenário de crédito mais difícil, que os fiagros entram em cena. Eles nasceram justamente como uma nova fonte de financiamento para o campo. Agora, a gente vai ver como esses fundos que viraram febre estão totalmente conectados com a saúde financeira do agronegócio. De um jeito bem simples, fiagros são como se fossem um condomínio de investidores. A galera junta o dinheiro para aplicar na cadeia do agronegócio. A ideia foi criar uma ponte, sabe? Ligar o dinheiro do mercado financeiro com a turma do campo que precisa de financiamento. Então, o pulo do gato está aqui. A principal atividade da maioria dos fiagros é, na prática, emprestar dinheiro. Eles compram os chamados CRAs, que são títulos de dívida de empresas do agro. Ou seja, a saúde do fiagro depende diretamente da capacidade dessas empresas de pagarem o que devem. Se o devedor vai mal, o fundo sente o baque na hora. E aí pessoal, beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que tá vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos para esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio. Bom, agora chega de teoria, né? Vamos ver como essa crise toda aparece na vida real, com nomes, com números, com problemas bem concretos que afetaram empresas do setor e, claro, os fundos que investiram nelas. O caso da CRAS Brasil foi o que acendeu o alerta vermelho no mercado. Pensa só, uma das maiores produtoras de óleo de amendoim do país, com uma dívida de mais de R$500 bilhão, pedindo socorro na justiça. E uma parte dessa dívida estava, adivinha onde? Dentro de um fiagro. E aí, com a crise da CRAS Brasil, começou um debate enorme. De um lado, você tem vozes como a do Izan Rezende, que basicamente culpam o modelo de financiamento. O argumento é que a lógica de juros do mercado financeiro simplesmente não casa com as margens apertadas e com a variação de preços do agronegócio. Mas do outro lado veio a resposta. O consultor Eduardo Lima Porto usa até uma expressão do direito para dizer que, olha, a culpa não é da ferramenta. A empresa escolheu pegar esse tipo de dinheiro e, se ela quebrou, a responsabilidade é da má gestão dela e não uma falha do modelo fiagro. E o problema não parou na CRAS Brasil, não. O que se viu foi um verdadeiro efeito dominó. Vários outros CRAs, como os de empresas como Três Irmãos, Mitre e Castilhos, também começaram a dar problema, desde atraso no pagamento até recuperação judicial. E quem tinha esses papéis na carteira, como os fundos GCRA11 e principalmente o IAGR11, sentiu o golpe. E aqui a gente vê um impacto direto no bolso de quem investe. A recuperação judicial de uma empresa lá na ponta, a Safras Agroindústria, fez com que o fiagro VCR11 tivesse que cortar os dividendos que ele pagava em mais da metade. É a conexão direta entre a saúde da empresa lá no campo e o rendimento que cai na conta todo mês. Beleza. Com essa avalanche de problemas, a pergunta é como o mercado como um todo reagiu a essa incerteza. Qual foi o veredito? A resposta está bem clara nesse gráfico. A desconfiança se espalhou bonito.
Cerca de 76%, ou seja, mais de 3 em cada 4 fiagros, estão sendo vendidos na bolsa por um preço menor do que os seus ativos realmente valem. É o que o mercado chama de negociar com desconto, um sinal claro de que o pessoal tá com o pé atrás. E agora, a pergunta que muita gente se faz: quais foram os fiagros que mais decepcionaram? Os que tiveram o pior desempenho em 2024? Bom, essa tabela aqui dá uma resposta bem direta, olhando pelo que o mercado decidiu pagar por eles. Esse indicador P/VP mostra justamente isso. O IAE-GR11, por exemplo, chegou a ser negociado por só 37% do seu valor. É um desconto gigantesco. E na lista a gente vê também o BTRA11, o GCRA11, o FZDA11 e o VCRA11, todos bem amassados pelo mercado, justamente por causa dos problemas de crédito que a gente viu. Com tudo isso na mesa, a grande questão é: será que a gente deve jogar o bebê fora junto com a água do banho? O problema está no conceito do fiagro ou na forma como alguns gestores trabalharam? Será que são só algumas maçãs podres no cesto? Olha que interessante essa visão do Thiago Reis. Ele defende o seguinte: o crédito para o agro existe há séculos e funciona. O que aconteceu agora foi que algumas gestoras, muitas delas novas nesse mercado, talvez não tenham feito análise de risco da melhor forma. Ou seja, o problema não seria o fiagro em si, mas a execução de alguns fundos específicos. Então, a gente pode pensar nisso de outra forma. A indústria de fiagros é super nova, tem pouquíssimos anos. O que parece uma crise terminal pode ser, na verdade, uma fase de amadurecimento. É aquele momento em que o mercado aprende, na marra, a separar o joio do trigo, a diferenciar quem faz um bom trabalho de quem não faz. E o dinheiro, claro, acaba indo para quem é mais competente. Tá, mas e aí? Como a gente pode fazer essa diferenciação na prática? Esse roteiro aqui ajuda bastante. É preciso fazer a lição de casa, sabe? Olhar para dentro do fundo, para quem ele está emprestando, o gestor tem experiência nisso, quais são as garantias de verdade que estão por trás da dívida, como terras ou máquinas, e, claro, dar uma olhada no histórico do fundo para ver como ele se comportou. E a gente termina com a pergunta que fica no ar, resumindo todo o nosso debate. Depois de atravessar essa tempestade perfeita, a crise nos fiagros foi só um susto, um evento passageiro que no fim vai até fortalecer o mercado? Ou ela revelou um risco que veio para ficar? A resposta, muito provavelmente, está justamente na capacidade de cada um de separar o joio do trigo. E aí, pessoal, beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que tá vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos para esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio.